nós estaríamos aqui no dia 11 de janeiro deste ano. Mas no dia 10, Michele, nós sofremos um acidente físico, né? Tivemos um descolamento de retina. No dia 10, faltando algumas horas para virar o dia, né, que nós estaríamos aqui, e eu tive que parar na emergência de um hospital oftalmológico, né, em Niterói, e avisei a Jane. Então, assim, agradeço as orações, né, do Osmar, Michele, Jane, todos os amigos aqui que vibraram por mim e que a minha vista foi salva, né, porque há tempo a gente conseguiu resolver essa questão. Então é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, quando há essa unificação no trabalho no bem, quando há, né, esse ecumenismo em que casas espíritas se unem para o trabalho de divulgação dessa doutrina maravilhosa que é o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Então nós estamos muito felizes, né? Passada essa tempestade, né, física, que qualquer um de nós aqui pode passar, porque estamos encarnados, ou seja, estamos na carne. E se Jesus sofreu na carne, como espírito puro, espírito perfeito, quem somos nós, né, para não passarmos por essas injunções da matéria? Mesmo procurando, né, como uma simples formiguinha, rastejando pelo chão, tentando fazer o seu melhor, todos nós vamos passar pelas dificuldades da matéria. E louvamos ao Senhor por estarmos aqui em mais uma oportunidade de divulgarmos essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, tá? Como a nossa querida Michele avisou, tá ali quem quiser conhecer o trabalho que nós realizamos, a minha esposa também faz parte da programação. O projeto Recanto de Paz, Michele, ele surge durante a pandemia da Covid-19. Então nós tínhamos essa casa montada em São Gonçalo e de repente explode a pandemia e há, né, obrigatoriamente o isolamento social. Então nós ficamos pensando como é que a gente vai resolver a questão das palestras, né? Como é que a gente vai fazer isso? E sem sabermos muito de tecnologia, nós fomos aprender e começamos utilizando o aplicativo Zoom e dali surgiu o projeto Recanto de Paz, que realmente era um recanto. Durante os 2 anos da pandemia, nós nos reuníamos de segunda a segunda, das 18 às vezes até as 20 horas, fazendo programação aberta a todos, porque o Zoom era retransmitido no YouTube. Então foi dali a TV IDEAC, conhecendo esse trabalho, nos chamou para conversar e hoje é um programa, né, que faz parte da grade deles. Então nós fazemos esse trabalho na TV IDEAC, na Rádio Espírita Esperança TV, na TV Espírita Nosso Lar e na Web Rádio Portal da Luz. Então nós somos transmitidos também em Dourados, Mato Grosso do Sul e Vitória da Conquista, na Bahia, que retransmite para o Brasil todo. Então a gente só tem a agradecer a Jesus porque nós estamos chegando a locais que nós não imaginávamos com a tecnologia. Então a gente, com muita humildade, agradece a Jesus e humildemente também pedimos àqueles que queiram conhecer, acessem o site recantodepaz.com.br, ok? Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos refletir sobre um capítulozinho desta obra chamada O Ser Consciente, que é o 5º livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Esse livro que foi publicado em 1993, ou seja, há 33 anos atrás. E é uma obra, meus amigos, minhas amigas, né, quem está nos assistindo pelo Instagram aqui do Hospital Amor e Caridade, é uma obra em que Joana de Ângeles já tinha a preocupação com os problemas do homem moderno. Então observem, há 33 anos atrás,
A Joana de Ângeles já vai tratar das máscaras sociais. Se nós, e é a pergunta base desse capítulo, se nós apenas aparentamos ser aquilo que a sociedade quer, ou se nós mostramos aquilo que realmente nós somos. Então a Joana, ela já vem falando sobre a comunicação vazia nas nossas relações sociais. Eu não costumo utilizar PowerPoint, quem me conhece sabe disso, mas eu trouxe imagens para a nossa reflexão e em respeito também a Joana de Ângeles, para não fugirmos e não adulterarmos a mensagem da nossa querida benfeitora. Joana de Ângeles, para quem não conhece, é o espírito que foi, quando Divaldo estava encarnado, seu mentor espiritual, e legou ao movimento espírita dezenas de obras maravilhosas. Então a Joana, ela diz assim: a máscara versus a aparência. Gente, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, tá? A Joana, ela vem dizer o seguinte, que o comportamento, ele o que? Desvelar é o que? Revela ao exterior a realidade íntima do ser humano. Então o nosso comportamento é que vai mostrar ao próximo quem somos nós. Então não adianta falar bonito, estar aqui no púlpito, conhecer a doutrina de cabo a rabo, saber as obras complementares, se o nosso comportamento fora da casa espírita, ele não condiz com o nosso comportamento dentro da casa espírita. E é o que Joana vem nos revelar. Nós só mostramos aquilo que somos através das nossas ações, dentro de casa, no ambiente de trabalho e também na casa espírita. Porque tem pessoas que não conseguem nem esconder as próprias unhas dentro da casa espírita. Tem pessoas que brigam por cargos dentro da casa espírita. Não é surpresa para ninguém. Quem já participou de administração de casa espírita sabe que nós, como espíritos imperfeitos, ainda trazemos no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, essa disputa pelos cargos. Mas nós não queremos os encargos que esses cargos trazem na nossa vida. Então a gente observa isso em todas as situações. E a Joana deixa claro, nem sempre, porém, tal manifestação se reveste de autenticidade. Observem, pois que muitos fatores contribuem para mascarar-se o que se é, numa demonstração apenas do que se aparenta ser. E aí os destaques são nossos, Então nós temos as máscaras sociais. Hoje eu vou para o Hospital Amor e Caridade. Então eu saio de casa, boto a máscara para ir ao Hospital Amor e Caridade. Hoje eu vou para o meu ambiente de trabalho, que eu sou chefe. Então eu boto a máscara do carrasco para entrar no meu ambiente de trabalho. Não, eu vou para casa hoje. Então, dependendo do ambiente familiar, eu vou colocar a minha máscara social. Isso faz parte da sociedade. Eu não estou dizendo que é um erro, porque nós temos essa psique, A psicologia nos diz que nós temos os 3 eus dentro de nós. O eu real, o eu ideal e o eu aparente. O eu aparente são as nossas máscaras sociais. No ambiente de trabalho, no transporte público, no ambiente familiar, na casa espírita. Então, é o eu aparente, aquilo que eu preciso aparentar para ter o sentimento de pertencimento dentro do grupo ao qual eu estou fazendo parte. E nós temos o eu real, que está lá no nosso inconsciente, que nós vamos ver imagens sobre isso, que Freud nos traz. Esse eu real é o que realmente nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, que é mascarado pelo eu aparente. E o eu ideal é o nosso projeto de reforma interior.
é o que Joana nos propõe, é o que a psicologia transpessoal. O que é a psicologia transpessoal? É aquela que vai além do indivíduo, além da matéria, da biologia, é a ligação do homem com o cosmos, com a espiritualidade. Então esse eu ideal é a nossa meta a ser alcançada, de modo que quando nós atingirmos a categoria de espíritos puros, que nós vamos chegar lá, vai levar 1 milênio, 2 milênios, 15 anos, não sabemos, vai depender de cada um de nós. Mas como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 540, em que Allan Kardec pergunta sobre os espíritos da natureza, lá no meio da resposta, os espíritos trazem um ensinamento precioso para cada um de nós, porque é assim que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Então ali os espíritos já dizem, olha, nós vamos chegar à categoria de Cristos. Sim, esse é o nosso objetivo quando estamos encarnados. Porque, Michele, queridos amigos e irmãos, as pessoas também acham que acreditar em reencarnação, que a doutrina espírita, ela prega apenas, olha, o resgate de dívidas. É como se Deus fosse o nosso agiota e que a reencarnação fosse o pagamento das parcelas. Não é apenas essa questão do resgate de dívidas. Nós estamos reencarnados para o quê? Para evoluirmos, para avançarmos dentro da nossa evolução. Então nós temos esses 3 eus, e isso acontece no nosso dia a dia. Então se você está na rua e alguém esbarra em você, e você é pego de surpresa, né? Andando ali no centro da cidade, alguém vai, esbarra e você quase tropeça, o seu eu aparente, ele vai agir no momento que você vai avaliar quem esbarrou em você. Se for mais forte que você vai olhar, vai rir, ainda vai pedir desculpa porque a pessoa te esbarrou. O seu eu interno, o real, vai xingar aquela pessoa. E o seu eu ideal vai dizer, perdoa, meu irmão, ele não viu você. Então são essas 3 personas que nós estamos brigando diariamente com elas. E é o que a nossa Joana de Ângeles nos traz, mascarar-se o que se é, né? Numa demonstração apenas do que se aparenta ser. E é o que nós vamos ver, ó. Há uma tendência natural para o disfarce do ego. Então a pessoa está dentro da casa espírita, né? Ela é orgulhosa, ela não tem humildade nenhuma, ela é rancorosa, mas dentro da casa espírita ela tem que disfarçar. Por quê? Porque senão ela não vai ser aceita pelo grupo, ela vai ser colocada de lado. Eu não sei se vocês já viram. A Joana, ela traz uma classificação das casas espíritas. Então a Joana diz que as casas espíritas, elas têm características importantes. Então a casa espírita, ela é oficina, ela é escola, ela é lar, ela é templo, e a última, que é a mais importante, ela chama a casa espírita de hospital. Aqui já tem até o nome, né, Michele? Hospital. Então no hospital tem o quê, meus irmãos e minhas irmãs? Tem médicos, tem enfermeiros, tem maqueiros e tem doentes. Nós, encarnados, somos o quê? Doentes. Ninguém aqui tem a pretensão de ser médico dentro da casa espírita, mesmo que tenha essa profissão. Os médicos, os enfermeiros, os maqueiros são a espiritualidade que está aqui. Então, no hospital, quando tem um doente que está gritando muito, gemendo muito de dor, os outros doentes fazem o quê? Procuram ficar até um pouco mais afastados. Então, quando nós temos, se a gente não se disfarçar o nosso ego, se nós não disfarçarmos, escondermos esse nosso ego, o que vai acontecer? Os outros doentes vão nos alijar, vão colocar a gente de lado. Então as pessoas, elas passam a disfarçar o ego para poderem serem aceitas.
Então está aqui, ó, o impulso dominante para a convivência e a experiência social, o diálogo. Senão ninguém vai conversar com você se você mostrar realmente quem você é. A comunicação desempenha em todas as vidas um papel relevante quando visceral e emocional. O que é comunicação visceral? É aquela que vai além da razão, é aquela que a pessoa tem empatia, que ela se coloca no lugar do outro. Porque tem muita gente que diz assim: olha, Éder, conta comigo, tá? Pro que der e vier. Quando você precisa, aquela pessoa, ela se afasta, ela inventa uma desculpa. Eu me recordo, né, que eu já fiz muitas palestras fora do Rio de Janeiro, e tinha uma que eu sempre ia numa casa, né, que a pessoa sempre oferecia: olha, quando você vier para cá, vem para minha casa, porque você está em Niterói, né? Quando você vier para cá fazer palestra, vem para minha casa, fica aqui na minha casa. Mas olha, a pessoa insistia, quando eu precisei, a pessoa, porque eu não vou estar em casa, não, porque eu aluguei minha casa no Airbnb, não sei o quê. Então, é melhor não falar, né? Falta o quê? Empatia. Muitas vezes a gente não tem uma comunicação visceral, nós não queremos ajudar o outro, a gente fala por falar. E a Joana, ela bate muito nessa tecla aqui, ó. Quando visceral, emocional, livre, sem as pressões da desconfiança e da insegurança pessoal. Então essa é a comunicação que nós devemos ter. Sentirmos a dor do outro, nos colocarmos na problemática do outro, ali prontos a auxiliar o outro, compreender muitas vezes porque aquela pessoa tem determinados comportamentos e não apenas julgar aquela pessoa. Quando se repartem informações, o que é repartir informações? Quando a gente está conversando, há uma troca, né? Há o receptor, há o emissor e vice-versa, né? Não é um monólogo, é um diálogo. Diálogo é o que? Entre duas partes, duas ou mais partes. E aí a Joana diz assim, ó: compartem-se emoções. Então a pessoa chega para você e diz: olha, meu filho passou na faculdade. É a alegria de uma mãe dizendo que o filho dela passou na faculdade. Qual deve ser a nossa postura? Demonstrar o quê? Alegria. Mas aí muitas vezes você dá aquele sorriso amarelo, o teu não conseguiu passar. E aí você não demonstra aquela alegria real pelo outro. E Joana fala sobre isso. Quando a conversação, no entanto, é trivial, os clichês sem sentido e costumeiros não dizem nada. Quando se indaga como vai, a resposta é inevitável: bem, obrigado. Gente, Joana falando isso há 33 anos atrás, e isso pode ser aplicado no dia de hoje. Porque quando a gente olha para alguém e pergunta: como é que você está? Eu não quero ouvir o problema do outro. Eu quero que ele me diga: bem, obrigado. A pessoa está desempregada, passando necessidade em casa, descobriu uma doença grave, mas a própria pessoa já sabe que se ela começar a falar, o outro não vai dar a atenção e a empatia, principalmente quando nós não nos conhecemos. A Joana fala sobre isso. Como vai? Muito bem. É isso que todos nós esperamos quando nós perguntamos ao próximo como ele está. Porque falta ainda em nós a caridade de ouvir. Porque Jesus entendia a palavra caridade, meus irmãos, com 3 virtudes essenciais. Está lá na questão 866 de O Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a palavra caridade. Jesus entendia a palavra caridade como benevolência para com todos. Então, sermos bons para com todos, indulgentes com as imperfeições do próximo. Não ficar falando mal do outro. É uma dificuldade, né? Que a nossa língua é maior do que a nossa altura. Então nós temos essa dificuldade de não criticar o outro. E por fim, o perdão das ofensas.
Nenhum momento Jesus fala da caridade entendida por ele, os Espíritos nos trazem, como apenas a distribuição de alimentos, a caridade material. A caridade principal para Jesus, não que a material não seja importante, por isso que Jesus dividiu os pães e os peixes, né, evidente, mas que a principal é a caridade moral, e que muitas vezes nós não fazemos, não emprestamos o nosso ouvido. Às vezes aquela pessoa precisa desabafar, ela precisa de um ombro amigo, ela está carregando em suas costas um edifício inteiro, e nós não damos ali os 5, 10 minutinhos para ouvirmos. Às vezes ela não quer mais nada, ela quer apenas a pessoa que ouça a sua problemática. E daí os casos de autocídio, pela falta de pertencimento. Nós abordamos isso ano passado aqui, na semana, né, da valorização da vida. Nós abordamos essa questão. E aí nós temos essa primeira imagem para a nossa reflexão. O que nós somos, o eu real e o eu aparente nas redes sociais. A pessoa desleixada, a pessoa ela não tem um autocuidado, mas nas redes sociais ela demonstra aquilo que ela não é por uma pressão da sociedade, uma convenção social. Ela demonstra aquilo que ela não é. E é exatamente a reflexão da manhã de hoje que nós estamos aqui nos propondo a fazer. E aí nós trazemos essa teoria do iceberg de Freud. Freud foi um médico neurologista, né, do século XIX, em que ele traz a teoria do inconsciente. E ele trouxe a teoria do iceberg. Ele traz também o pai, considerado o pai da psicanálise, né? Então, Sigmund Freud, ele fala que o ser humano tem a parte visível, que é o nosso consciente, que são os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, e nós também trazemos, isso aqui é apenas a ponta do iceberg, que é o eu aparente. Agora, o eu real e o eu ideal estão tudo aqui embaixo, que é o inconsciente, são os valores, o autoconhecimento, as nossas características interiores. Então, por isso que muitas vezes, né, nós não gostamos de uma pessoa porque, do nada, o meu santo, como dizem, não bateu com o dele. Evidente que o Espiritismo, ele vai trazer uma explicação racional em relação a isso, que são as antipatias do passado, as simpatias do passado, que são aqueles espíritos que nós tivemos experiências negativas ou espíritos que nós tivemos experiências positivas. Está aqui. Só que na psicologia isso se chama inconsciente, que são os nossos hábitos, estão arraigados. Nós fazemos de forma automática. Hoje estávamos vindo para cá com meu amigo Rony, né, e a nossa querida Kátia, e o Rony automaticamente, olha o inconsciente dele funcionando. O Rony automaticamente pegou um caminho, que a gente sempre faz palestra para Maricá, ele já estava indo para Maricá, olha o inconsciente dele. Era o hábito, porque todas as vezes que a gente sai, a gente vai para locais mais longe, e o hábito fez com que ele tomasse um outro caminho, iniciando um outro caminho, assim somos nós. A gente acorda, abre os olhos, vai para o banheiro, fazemos a nossa higiene pessoal, depois nós retornamos, vamos tomar o nosso café. Isso já está onde? No nosso... A gente tem que segurar o celular, a gente tem que mexer no celular. Eu fico pensando, eu sou da geração X, né? Como é que a gente sobreviveu, Michel, na geração X, que não tinha celular, não tinha nada disso. As pessoas sentavam num salão e ficavam em concentração, vibrando. As pessoas andavam na rua olhando a natureza, não sofriam atropelamentos, não caíam em buracos, por conta desse nosso amigo obsessor aqui, que é o celular. Eu não sou contra a tecnologia, mas ele acaba atrapalhando a gente em diversas situações da nossa vida. E a Joana, ela traz essa questão. Observem aqui, ó,
o modelo social que nós estamos tendo hoje. Eu lembro que quando um juiz brasileiro proibiu o uso do WhatsApp, né? Tinha gente que ficou assustada, não sabia mais andar na rua, que só andava de cabeça baixa. Pessoas que não se viam dentro de casa, e a sociedade, infelizmente, está assim. Enquanto a sociedade está assim, a inteligência artificial está fazendo o quê? Aprendendo. A inteligência artificial está aprendendo. É o machine learning. Está aprendendo enquanto nós estamos emburrecendo. E as máquinas estão evoluindo, estão aprendendo. Todos nós aqui já tivemos a oportunidade de utilizarmos uma IA, né? Ela está no nosso celular. Às vezes você está em casa e aí a IA do nada, ela ouve uma frase, um gatilho, e ela começa a falar com você no celular. Outro dia eu estava estudando um assunto, e aí meu celular começou a falar comigo. E eu falei, vou bater papo com você. Alto nível, gente. Sabia mais doutrina espírita que eu. Eu fiquei assim de boca aberta. Mas é interessante nós treinarmos a IA com o correto. Então eu aconselho que utilizem a IA, mas que nós não sejamos escravos da tecnologia. Precisamos viver também. Hoje os pais dão para os filhos o que a criança nasce, ela chorou, já ganha um celular depois ou um tablet. A criança nasceu, o médico bateu, a criança chorou, já pode dar um tablet e um celular. Os pais fugindo da sua responsabilidade na criação. E lá na frente, na adolescência, vão colher os frutos dessa questão. Vão ver uma geração que não está nem aí para a família, uma geração que não tem empatia, porque essa geração está sendo educada pelos celulares. E só Deus sabe o que essa geração vê nos celulares, tá? E aí qual é a preocupação hoje que a gente vê? Observem essa imagem, sem crítica ao programa, né? Mas é isso, a pessoa tem o seu problema social gravíssimo, mora numa área de risco, de enchente, mas ela está preocupada em quem vai sair da casa. Ela está preocupada em quem vai sair da casa, do BBB, né? Da roça e assim por diante. E assim somos nós. Quando eu falo nós, generalizo a título de reflexão, tá? A gente se preocupa muito com coisas fúteis e deixamos as coisas importantes de lado. Era para essa família estar correndo atrás do quê? Dos seus direitos, de pedir que a prefeitura, né, fizesse a limpeza do rio, do córrego, encanasse, melhorasse a qualidade de vida. Mas não, eles estão preocupados com essa pílula de dopamina aqui para saber quem vai sair da casa. E aí a Joana vem falar da comunicação vazia e da vaidade. Ela diz assim, os padrões de comportamento estão estabelecidos através de parâmetros, nem sempre fundamentados em valores reais. Nos comportamentos sociais estão estabelecidas as regras do bom tom, para deixar e transmitir impressões agradáveis, compensadoras. Olha que coisa interessante. Então é um bom tom. Então no bom tom eu vou ser educado, porque eu estou dentro da casa espírita. Na minha casa eu sou o cão chupando limão, né? Nem chupando manga. Manga é doce, é limão, né? Mas o comportamento social tem que ser bonzinho, né? E aí eu vejo também, às vezes a pessoa está no restaurante, não estou ganhando nada, não vou fazer propaganda, né? Aquilo que a gente toma na praia, né? Que a gente gosta de tomar, mais o bambu, não vou dizer o nome. Então você está lá naquele restaurante famoso e não vou fazer marketing aqui não. E aí a pessoa faz o quê? Porque ela tem que seguir o padrão comportamental. Todo mundo está postando, por que eu não posso postar? Aí ela pega o amiguinho dela, o obsessor, ela levanta pegando a imagem do restaurante de fundo e aquele prato de camarão, sabe? Que custa quase R$300, mas ela sacrificou o mês dela inteiro para fazer aquele post. Ela tem que postar na rede social para causar o quê? Inveja. Não é isso?
inveja, ela podia comer e ficar na dela, mas não, ela tem que mostrar a todo mundo que ela estava lá, e monta o prato, né? Aí na hora que a pessoa vai comer, não come não, tem que fotografar. E é isso o que acontece. As preocupações financeiras de promoção egóica, olha o ego aqui, comprazem o indivíduo pela exposição desnecessária do desperdício. É muito camarão para uma pessoa só, mas ela quer mostrar. E da dissolução, provocando estados auto-obsessivos compulsivos. A pessoa não para de gastar, não para de comprar, e o cartão de crédito só rindo para ela, né? Até ela afundar pela compulsão, porque ela precisa postar, ela tem que aparecer. Em academia, mesma coisa. A pessoa, ao invés de estar preocupada em malhar, não, ela bota o celular no chão para mostrar ela levantando peso, né? Aí ela bota o celular de lado, não, eu estou malhando. Aí vai numa casa dessa aí de cereais, aí ela bate a foto do lado do whey protein, enorme, grandão, mas você não vê mudança nenhuma no corpo da pessoa, né? Anda com roupa de ginástica, porque tem que aparecer, né? Então é isso, gente, é uma pressão social, é uma exposição desnecessária, criando o quê? Estados auto-obsessivos compulsivos, de ser-se o maior, o mais extravagante e o de mais larga renda. Tem pessoas que não têm condições de ter um carro elétrico, porque carro popular acabou. Não existe mais no Brasil carro popular, mas a pessoa se mata, vende o rim para ter um carro elétrico, sem crítica, mas não tem dinheiro para pagar o IPVA, não tem dinheiro para ter uma tomada especial, tem que ficar dependendo de tomada em supermercado, em shopping, mas ela quer ter o carro elétrico, ela quer chegar com aquele carro, com aquela cara de gato, né? Com aquele farol bonito à noite, tirar onda que ela venceu, está toda enrolada, mas ela tem que demonstrar esse hedonismo, né? Então é isso que a gente vê, olha só. Hoje eu estou feliz, estou tomando meu café. O que eu vou botar agora na rede social? Vou botar máscara de alegria ou estou zangada com alguém? E aí a pessoa faz o quê? Ela escolhe, dependendo da rede social, a máscara que ela vai utilizar no dia a dia. Tem gente que faz a rede social de confessionário. Já viram aqueles textões? A pessoa vai, escreve, desabafando, jogando letra em todo mundo. Começa a ler, começa a ver que a letra, você já para. Qual a necessidade disso, né? E aí, olha o que a nossa querida Joana nos diz. Navega-se com rapidez em ações mentais frívolas e perturbadoras que resultaram em vidas vazias. É a vida vazia, que nós temos que ter cuidado para não entrarmos nessas vidas vazias. E aí esse livro que eu também indico a vocês, Vidas Vazias, tá? De Joana. As vidas vazias são efeitos da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas mal conduzidas. Tudo que a gente está falando aqui, que serve para cada um de nós no nosso dia a dia. O conhecimento rápido, extremamente volumoso, quão variado, não tem sido digerido de forma adequada e eis que surgem inquietadores a insatisfação, a frustração ao lado do medo, da incerteza e do vazio existencial. Então, se fulano posta a viagem que fez a Dubai, eu entro em depressão porque eu não consigo ir a Cabo Frio. Não é isso? A pessoa pode, como é que fulano consegue ir para Dubai e eu não consigo ir para Cabo Frio? Aí a pessoa vai entrando em depressão. Ela vai entrando em depressão. Aí já viram, gente? A pessoa toda feliz em Dubai, ela tem 1000 pessoas que seguem ela, 5 curtidas na postagem. É verdade ou não é? Aí você bota que você está no hospital com aquela pulseirinha, 500 curtidas. Porque quando o outro está mal, eu fico feliz. Porque naquele momento ele está pior do que eu. Isso é natural.
é o nosso querido Rossando Kingsley, né, que é um psicanalista, psicólogo famoso na doutrina espírita. Ele diz que 85% das pessoas que nos seguem nas redes sociais não estão ali querendo ver o nosso bem, são fofoqueiros e querem tomar conta da nossa vida. Então podem ir eliminando aí 85%. Porque está todo mundo ali que não é amigo de verdade. Está ali só para seguir, saber o que o outro está fazendo da vida dele. 85%. Então, se você tem 1.000 seguidores, 850 estão ali só para vigiar a sua vida. E aí é isso, gente. São as nossas pílulas, né, de likes. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Você bota uma postagem, ninguém curte, ninguém bota o coração, qual a nossa tendência? Deleta. Ninguém gostou, porque a Michele bota lá, dá mais de 200 curtidas. O Éder botou, não deu nada. Eu vou deletar minha postagem. Né? Isso acontece porque são pílulas de dopamina para o nosso ego. E aí é o nosso confessionário, né? A pessoa briga com o marido, vai para a rede social. A pessoa brigou com a amiga, ingrata, e vai lá para a rede social escrever textão. Ou bota uma imagem, já viram, usam até as frases fakes de Chico Xavier para jogar letra indireta. O que mais a gente vê em rede social é indireta. No status do WhatsApp, no Reels no Instagram, no TikTok, a pessoa bota aqueles videozinhos, tudo com indireta, porque ela quer afetar alguém, né? E por fim, nós estamos vivendo nessas ilhas. Isso é muito perigoso. Cada um no seu quadrado, cada um na sua ilha. E o mais triste disso é dentro de casa. Os pais não conversam com os filhos, os casais não conversam mais entre si. Isso é triste. Você vai num restaurante, né? Agora não é mais o bambu, não, tá? Deixa pra lá. Você está numa praça de alimentação do shopping, não vou dizer o nome também. E aí, você vê um casal conversando? Não, você vê casais de cabeça baixa comendo e a pessoa com o amiguinho dela com o dedinho para cima. Aliás, essa geração está perdendo a capacidade da pinça, do movimento de pinça, da escrita, porque o dedo só faz isso. Ou a digitação só com o polegar. Você vai ver, a pessoa só sabe fazer isso. E eu que vim do curso de datilografia de máquina elétrica, tirava onda, gente. Mas hoje a pessoa não sabe nem o que é datilografia e não sabe digitar, porque é só o polegar que trabalha. Aí fica mais velho, tá com artrite, artrose no dedo, na mão, por conta disso, né? E aí esse é o palco das nossas ilusões, o ego exaltado, a inveja, a competição, eu fui, você não foi, eu tenho, você não tem. A pessoa, ela está em casa, ela quer bater a foto na piscina e no carro dela, ela quer pegar o carro e a piscina, porque é status, e aí ela publica também na rede social para causar raiva e inveja. E aí, meus irmãos, a gente finaliza com essas reflexões. A gente olha tanto para o outro e esquece de olhar para a gente. Então nós precisamos olhar mais para nós. E por fim, como conclusão, eu deixo como reflexão a frase do nosso querido Mahatma Gandhi. Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Então que nós sejamos a mudança que o mundo espera de nós. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.